Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 260 capítulos do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, a maioria desses livros são epístolas. O grande corpo do Novo Testamento é epistolar, são epístolas que são cartas que foram escritas às igrejas, algumas para solucionar os problemas da igreja, outras para aconselhar líderes, como nós vamos ver nessas próximas cartas, essas três próximas epístolas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a epístola de Tito, são consideradas epístolas pastorais. Foram escritas a líderes da igreja. Foi escrita a Timóteo, que ficou como líder da igreja na cidade de Éfeso, no lugar de Paulo. E como Tito, que ficou em Cancreia, que era uma região próxima à cidade de Coríntio, e Paulo deixou a Tito lá. E depois Paulo escreve a esses seus cooperadores, poderíamos chamar de discípulos, né? Paulo prefere chamar de cooperadores, que eles cooperavam com Paulo na obra de Deus. Então nós vamos ter essas cartas. Há uma outra carta, que é a carta de Filemon, que é a quarta carta, uma carta pessoal. Então, depois de nós dirigirmos o Novo Testamento a 9 igrejas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, depois de ser dirigidos às 9 cartas que foram dirigidas às igrejas, agora nós entramos num ponto do Novo Testamento, que são esse corpo de 4 cartas pessoais, 1 e 2 Timóteo, Tito, que são cartas pastorais, essas três, e Filemon, uma carta pessoal, não é, a Filemon, para que recebesse o escravo Onésimo de volta. Então nós temos agora um corpo de 4 cartas no Novo Testamento, que vai completar essa epístola pessoais de Paulo, não é? E nós estamos, 1 Timóteo é o 15º livro, 2 Timóteo 16º, Tito 17º e Filemon 18º na ordem canônica. Então, na ordem canônica em que se encontra, são esses os livros. Nos faltam 13 livros para completar os 27 do Novo Testamento. Só que o conteúdo máximo está nos 6 primeiros livros, onde tem mais da metade dos 260 capítulos. Nos 6 primeiros livros nós temos 133 capítulos, né? Que é o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João, o livro de Atos e a Epístola de Paulo aos Romanos. Esses 6 primeiros livros têm mais conteúdo do que os outros 21 livros. Então, nós já gravamos aqui 190 capítulos. Quando termina a Epístola de Paulo em 2 Tessalonicenses, já foram gravados 190 capítulos do Novo Testamento, faltando nesses 13 livros, que nos resta agora para completar todo o Novo Testamento, apenas 70 capítulos, não é? 70 capítulos. 1 Timóteo tem 6 capítulos, 2 Timóteo tem 4 capítulos. Então, nós temos nessas duas epístolas, primeira, mais 10 capítulos. Quando nós terminarmos essas duas epístolas, nós vamos ter completado 200 capítulos, ficando faltando 60 capítulos nos próximos 11 livros do Novo Testamento. Então, o máximo do conteúdo já foi gravado, e isso é só para te dar uma ideia geral do Novo Testamento. Vamos falar de Timóteo, 1 e 2 Timóteo. Timóteo era filho de um casamento misto, né? Sua mãe e sua avó eram judias, Paulo vai mencionar.
e o pai era grego. Ele morava em Listra, na província romana da região da Galácia, perto de Conóia, que é a atual Turquia no dia de hoje. Paulo chegou a Listra durante sua primeira viagem missionária, e tudo indica que foi nessa ocasião que Timóteo, ainda bem jovem, foi convertido. Ele se destacou tanto como cristão que quando Paulo retornou, numa segunda viagem que Paulo passou lá, decidiu levá-lo consigo em suas viagens. Os líderes da igreja local incumbiram-no formalmente dessa tarefa e lhe deram sua bênção. E daí em diante, na segunda viagem já de Paulo, ele se tornou companheiro constante, leal, confiável, muito amado de Paulo. Paulo teve com Timóteo, então, em Filipos, em Tessalônica. Depois, quando Paulo chegou à Grécia, a Atenas, Paulo enviou Timóteo de volta para ver a situação das igrejas na Tessalônica. Quando nós estudamos as epístolas de Tessalônica, 1ª e 2ª, nós mencionamos que o informante de Paulo era Timóteo. Timóteo não era corajoso por natureza e parece que frequentemente ele adoecia. Nós vamos ver isso na carta, Paulo mencionando as constantes enfermidades de Timóteo. Por isso, ele precisava de muito incentivo. Tem gente que a gente tem que incentivar para continuar na obra e no ministério. Mas a confiança de Paulo não foi em vão. Nas epístolas e diversas igrejas se fala com afeição desse filho na fé. Timóteo não só viajava com Paulo e aparece como corremetente de várias de suas epístolas, não é? Quando Paulo menciona suas epístolas a Tessalônica, ele menciona Timóteo, que estava com ele, companheiro. Então, ele é corremetente. Alguns chegam a dizer que talvez Timóteo até escreveu alguma dessas epístolas para Paulo. Paulo utilizava secretários, ditava, e às vezes Paulo só punha a saudação de sua mão. Mas, muitas vezes, ele fazia também a vez de emissário de Paulo às igrejas, como Paulo enviou a Tessalônica. Bem no início, Paulo, ao seguir viagem, o deixou também em Bereia, para consolidar e dar continuidade ao trabalho nesse local. E em Tessalônica, ele foi enviado a Coríntio, quando Paulo soube dos problemas daquela igreja, uma tarefa nada fácil. E quando Paulo lhe escreveu essa carta, ele estava em Éfeso, na cidade de Éfeso, supervisionando as igrejas cristãs do local e envolvido na escolha e treinamento de líderes da igreja. Essas epístolas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, foram escritas mais para o final da vida de Paulo. Ele estava livre quando escreveu 1ª Timóteo e a carta de Tito. E recentemente havia desenvolvido um trabalho evangelístico na Grécia e na região onde hoje fica a Turquia. Isso não corresponde a nada que conhecemos a partir do relato do livro de Atos e leva-nos a supor que depois daquela prisão de 2 anos inteiro que Paulo esteve em Roma, aguardando o julgamento que ele havia apelado a César, Atos 28, verso 30 e 31, continuou a pregar por algum tempo. Então, essas epístolas, 1ª Timóteo e Tito, provavelmente foram escritas entre o ano 63 e 64. Paulo esteve preso em Roma do ano 60 a 62, foi liberado no ano 63, 64. Paulo escreveu essas epístolas. Paulo continuou a pregar até que Nero depois mandou prender os líderes. E aí, quando Paulo escreve 2ª Timóteo, Paulo já estava preso novamente. É a última carta de Paulo, 2ª Timóteo, apesar de estar na ordem canônica como 10º
sexto livro, mas é a última epístola que Paulo escreve, segunda Timóteo. Ele estava preso e prestes a ser executado. Bom, nessas epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, nós vamos ver o relacionamento de um pastor e a liderança na igreja. Essas epístolas são excelentes para líderes, para pastores, para obreiros. Todos deveriam ler e estudar, porque nelas nós vamos encontrar qualificações necessárias para a liderança. Vamos ter também nessas epístolas as orientações de Paulo sobre a maneira como Timóteo e Tito deveriam lidar com os diversos problemas que se encontram na supervisão das igrejas, sob suas responsabilidades. Paulo descreve as qualidades a serem levadas em conta na escolha de líderes da igreja. Ele dá conselhos sobre conduta pessoal. O líder tem que ter uma certa conduta pessoal que nós vamos encontrar nessas epístolas. E tendo em vista também as doutrinas falsas e enganosas e nocivas que surgiam na igreja, ele os incentiva a se concentrarem nas questões básicas e a não se desviarem do caminho, que é Jesus o caminho, né? A melhor maneira de fazer frente às ideias falsas é ensinar a verdade, não é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja antiga não tinha dúvida que essas epístolas, de fato, foram escritas por Paulo aos dois homens mencionados, no caso Timóteo, 1ª e 2ª, e Tito. Muitos eruditos modernos, porém, questionam, alegando que elas diferem de outras cartas de Paulo quanto à linguagem, conteúdo e combate já heresias do século II e não do século I. Esse daí é chamado a crítica textual, a crítica que surgiu no século XIX, não é, questionando tudo. Então eles começaram a duvidar da autoria de Paulo. Mas até o século XIX, ao XVIII, todo mundo aceitava que essa autoria pertencia a Paulo. Outros sugerem que são obra de um autor posterior e que teriam incorporado algum material escrito pelo apóstolo. Mas isso só aumenta os problemas e talvez exista uma explicação mais simples para tudo isso. Sabemos que Paulo muitas vezes usava secretários para escrever suas epístolas. Se esse texto recebeu liberdade para redigir o texto, o argumento baseado no vocabulário se torna pouco convincente, pois que a análise seja feita com auxílio do computador. O vocabulário e o estilo dessas epístolas muitas vezes são parecidos com os de Lucas, e é possível que Lucas tenha escrito principalmente 2 Timóteo, que Lucas, Paulo menciona na epístola 2 Timóteo, só Lucas está comigo. E talvez ele tenha escrito a pedido de Paulo, né? 2 Timóteo 4,11 diz: somente Lucas está comigo. O problema, muitas vezes, do conteúdo é que Paulo diz a Timóteo e a Tito coisas que eles certamente já sabiam. Então, Paulo não precisa ser mais específico, não é? E a razão disso pode ser a seguinte: Paulo queria que essas instruções fossem lidas nas igrejas. Apesar de as cartas serem dirigidas a Timóteo e a Tito, a razão que Paulo escreve no outro estilo é para que fosse lida nas igrejas. A questão das heresias também é contestável. Não há nada nas cartas que se pode dizer com certeza que Paulo não poderia ter escrito. Então, com isso, né, nós vemos aqui uma pequena introdução nessas cartas. Vamos falar um pouco mais sobre as cartas pastorais, o seu contexto, as ênfases teológicas e depois dar uma ideia sobre o esboço dessa carta.
não é? 3 cartas do Novo Testamento, como nós dissemos, são conhecidas como epístolas pastorais. As 2 cartas a Timóteo, a carta de Tito, foram chamadas assim porque elas dão orientação pastoral às igrejas. Tratam de condições e formas de organização, combate também as heresias, formam uma unidade dentro do Novo Testamento. São cartas pessoais escritas pelo apóstolo Paulo aos seus íntimos cooperadores a respeito da responsabilidade de supervisão que eles tinham de exercer, particularmente na igreja de Éfeso, onde Timóteo se tornou pastor dessa igreja e, quem sabe, também o supervisor das igrejas da província da Ásia. Nós sabemos que havia várias igrejas na Ásia que se estabeleceram na época do Apocalipse. Pelo menos 7 dessas igrejas são mencionadas de 9 que nós conhecemos na Ásia, não é? Havia igreja na cidade de Éfeso, havia igreja na cidade de Esmirna, havia igreja na cidade de Pérgamo, havia igreja na cidade de Tiatira, havia igreja na cidade de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, e próximo a Laodiceia havia a igreja de Colossenses, Paulo escreve uma carta aos Colossenses, e havia a igreja de Herápolis, que Paulo menciona na sua carta aos Colossenses. Então nós tínhamos, pelo menos na época já do Apocalipse, 9 igrejas estabelecidas por toda a região da Ásia. No Apocalipse, Jesus mandou que João escrevesse pelo menos 7 igrejas da Ásia. Então, só no Apocalipse nós temos 7 cartas escritas em forma resumida a essas igrejas. Então, Timóteo ficou na cidade de Éfeso e provavelmente supervisionando as igrejas da Ásia Menor. Já Tito se encontrava em Creta, não é? Tito ficou em Creta para tomar conta das igrejas que se localizavam em Creta. Essas cartas vão conter princípios de liderança, como é que a vida da liderança deve ser uma vida reta, íntegra, como é que o líder deve possuir um certo caráter para estar à frente da obra de Deus. Paulo sabe que a oportunidade dele próprio dar testemunho está passando e que o futuro da obra vai depender dessa nova geração. E mais se preocupa por saber das ameaças já prevalecentes nos seus dias sobre falsas doutrinas e maléficas, consequentemente também problemas morais. Então Paulo exorta nessas cartas a autodisciplina, a fidelidade na pregação, o ensino da palavra de Deus, a necessidade de haver ordem no lar e na igreja, a importância de confiar o ministério e a superintendência das congregações somente a pessoas com qualidades morais provadas, firmes, que não sejam neófitos, e o de tratam essas epístolas. O que importa é que o evangelho da graça salvadora seja recebido em sua plenitude e fielmente comunicado a outros em sua integridade, e que nada venha causar escândalos por parte de líderes cristãos. Vemos aqui uma sucessão, de uma certa forma, apostólica, que era necessário para preservar a guardiã da mensagem a ser proclamada e do ensino a ser transmitido. Semelhante a isso, se dará àqueles que foram trazidos para o domínio do evangelho e seu ensino. Então, vemos sinceramente a graça do Senhor e que deve também os líderes se entregar à prática de boas obras. A fé cedo se corrompera e perdera e deveria ser mantido agora uma boa consciência para com Deus, a menos que ela opere por amor e de boa vontade na prática com os homens. Quanto às datas dessas cartas,
A 1 Timóteo e Tito foram escritas provavelmente durante o período que se surgiu a liberdade de Paulo depois daquela prisão domiciliar em Roma. Anos 63, 64 são datas possíveis para essas epístolas. Já a segunda epístola a Timóteo provavelmente foi escrita entre o ano 66 ou 67, antes da execução de Paulo em Roma. Vamos ver o contexto histórico. Paulo escreveu 1 Timóteo cerca do ano 64, provavelmente pouco antes do seu último encarceramento romano, não é? Quando ele foi preso, então, para ser executado. Por ter apelado a César, Paulo foi enviado como prisioneiro a Roma. A maioria dos estudiosos acredita que Paulo foi libertado aproximadamente no ano 62. E isso fez com que o apóstolo tenha viajado. Durante esse tempo, ele escreveu 1 Timóteo e Tito. Logo, porém, o imperador Nero, em sua campanha para eliminar o cristianismo, acredita-se que mandou encarcerar Paulo novamente e finalmente o executou. Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo quando ele se encontrava então preso, e é a última carta que Paulo escreve. Quanto ao conteúdo, essa foi uma das epístolas, 1 Timóteo, uma das epístolas pastorais de Paulo, e foi escrita com o objetivo de animar, de estimular o jovem Timóteo a respeito de questões básicas, como surgiu chamar uma escola aqui ministerial para líderes. Paulo ensinou a Timóteo que, por sua vez, deve ensinar a outros a esses continuarem a transmissão do ensinamento. O nome Timóteo significa que adora ou honra a Deus. Esse é o sentido do nome Timóteo. Seu pai era grego, como já dissemos. Sua mãe é mencionada nas cartas de Paulo. Eunice e sua avó, Loide, eram judias cristãs. Elas foram exemplo e a origem dos primeiros conhecimentos que Timóteo teve a respeito de Deus. Quando Paulo esteve em Listra, encontrou a Timóteo, o qual depois, na sua segunda viagem, passou a acompanhá-lo em suas viagens. Atos 16, verso 1, 2 Timóteo 1, 5, e 2 Timóteo 3, verso 14 e 15. Paulo diz que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que pode te fazer sábio para a salvação em Cristo. Timóteo foi circuncidado por Paulo, sendo filho de uma judia, apesar de Paulo não incentivar a circuncisão. Nós vemos isso como Paulo ataca a circuncisão para gentios fortemente, mas a Timóteo, Paulo circuncidou, porque era filho de uma judia. Sua condição de filho grego não favorecia seu livre curso na comunidade judaica, e por isso Paulo circuncidou a Timóteo para facilitar sua circulação na comunidade judaica. Paulo circuncidou ele com esse ato, fazendo de uma certa forma Timóteo um prosélito judaico. Timóteo é um bom exemplo de alguém que foi influenciado por familiares tementes a Deus. Na segunda geração cristã, mencionada no Novo Testamento, Timóteo se tornou um aprendiz de Paulo e o continuador da obra desse apóstolo. Pastor da igreja em Éfeso, era um jovem ministro. Timóteo enfrentou todo tipo de pressão, conflitos, desafio de uma igreja da cultura que estava à sua volta. Para aconselhar e encorajar Timóteo, Paulo enviou-lhe uma carta extremamente pessoal, mas que deveria também ser lida na igreja. A primeira carta de Paulo a Timóteo confirma o relacionamento que eles dois tinham. Paulo enxergava Timóteo como um filho na fé. Paulo inicia seu conselho dessa forma paternal, advertindo a Timóteo a respeito de falsos
mestres que havia, e exortando a apoiar sua fé em Cristo. Paulo examina também a adoração pública, enfatiza a importância da oração, dá ordem às reuniões da igreja, leva uma abordagem feita acerca das qualificações dos líderes em 1 Timóteo capítulo 3, e menciona presbíteros, diáconos. Nesse ponto, Paulo lista critérios específicos para cada ofício. Paulo também, nessa carta, contém muitas lições. Se você for um líder da igreja, observe o relacionamento de Paulo com esse jovem discípulo, seus conselhos, sua direção, seus cuidados. Meça a si próprio em relação às qualificações que Paulo estabelece para os presbíteros, os diáconos. Se você for um iniciante na fé, siga o exemplo dos fiéis líderes cristãos como Timóteo, que imitou o modo de vida de Paulo. Se você for um pai, pense no profundo efeito positivo que um lar cristão pode causar aos membros da sua família. Se for uma mãe, lembre de Eunice, a mãe de Timóteo. E se for avó, lembre de Lloyd, a avó de Timóteo, que levaram Timóteo a Cristo. E o ministério dele ajudou a mudar o mundo. Vamos ver a ênfase teológica. As instruções de Paulo trata de forma das reuniões, dos cultos, das ordenações de novos líderes, da convivência com diversos grupos de pessoas na igreja. Paulo menciona jovens, Paulo menciona idosos, como Timóteo deveria se relacionar. As outras orientações vêm diretamente do próprio Evangelho de Jesus Cristo e leva à organização de novas estruturas, como regras para as viúvas, para os escravos, os ricos. Visto dessa perspectiva, a carta é escrita de um conselheiro ao seu discípulo no ministério. A epístola a Timóteo desenvolve uma teologia da igreja. A igreja precisa ser organizada para fazer seu trabalho de modo mais eficiente. Os líderes da igreja devem proporcionar direção e capacitação à comunidade cristã para que ela possa desempenhar seu serviço. A igreja deve ser uma coluna e um baluarte, uma guardiã da verdade. A igreja precisa se esforçar para evitar as heresias e de que forma? Ensinando as verdades do Evangelho às gerações seguintes. Quanto ao esboço da carta, essa carta de 1 Timóteo contém 6 capítulos, não é? Nós vamos ver a introdução que Paulo faz, sua saudação. Nas epístolas, as igrejas, Paulo sempre fala graça e paz. Nas epístolas pastorais, Paulo adiciona a palavra misericórdia, graça, misericórdia e paz. É o que Paulo menciona na sua saudação. Paulo, nós vamos encontrar o ministério eclesiásticos, a proeminência da oração. Paulo também fala da conduta apropriada das mulheres, nessa primeira carta, no capítulo 2, verso 9 a 15. Depois, no capítulo 3, nós temos uma lista de qualificações de um líder, de um pastor, de um presbítero, diácono. Nós vamos ver aqui algumas qualificações dele. Tem que ser irrepreensível, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, moderado, não contencioso, não ambicioso por dinheiro, não pode ser um novato na fé e deve ter uma boa reputação fora da igreja. Essas são as qualidades de um líder. Quanto à sua família, o líder deve ser marido de uma só mulher, deve governar bem a sua própria casa, deve ter os seus filhos obedientes e respeitosos. Quanto à qualificação dos diáconos, nós vamos ver que o diácono tem que ser alguém de respeito, deve ser alguém sincero, não dado ao vinho, não deve ser livrado de torpe ganância,
deve guardar o ministério da fé com uma consciência pura, deve ser provado primeiro, e se for considerado irrepreensível, então que sirva. Deve ser também marido de uma mulher, deve ter uma mulher piedosa e fidedigna, ele também deve governar bem os seus filhos e a casa. Razões exigir, também Paulo vai dar as razões de exigir de seus dirigentes altas qualificações. Paulo também vai falar a Timóteo do seu ministério pessoal, vai falar da vida pessoal no capítulo 4, seu tratamento com os membros da igreja, como é que Timóteo deve lidar com os homens idosos, os jovens, como é que Timóteo deve lidar com as mulheres idosas e como deve lidar com as jovens, como Timóteo deve tratar as viúvas, os presbíteros, os candidatos ao presbitério. Ele trata também dos servos. Vai Paulo também ter uma sessão no capítulo 6, do verso 3 a 10, sobre falsos mestres. Depois Paulo fala propriamente a Timóteo, e Paulo também fala aos ricos. Né? O autor dessa epístola, nós temos como Paulo, pode ser que ele utilizou secretário, pode ser que Lucas escreveu e Paulo ditou. Qual é o tema? O tema da epístola é a sã doutrina e as boas obras. A sã doutrina e as boas obras. A data, cerca do ano 64, alguns põem até a carta no ano 65, não é? Vamos ver algumas considerações preliminares. 1ª e 2ª Timóteo e Tito, como nós dissemos, são chamadas de epístolas pastorais. São cartas escritas por Paulo a Timóteo, que se encontrava em Éfeso, e a Tito, que se encontrava em Creta, concernente ao cuidado pastoral das igrejas. Alguns críticos questionam a autoria dessas cartas por Paulo, mas a igreja primitiva sempre aceitou elas como de autoria paulina, embora haja diferenças de estilo e de vocabulário nas epístolas pastorais. Ao comparar com as outras cartas de Paulo, essas diferenças podem decorrer, primeiro, da sua idade mais avançada, de sua solicitude pessoal com os ministros de Timóteo e de Tito. Paulo escreveu 1 Timóteo depois dos eventos relatados no fim do livro de Atos, depois da sua primeira prisão em Roma, que durou quase 2 anos, Atos 28, 30 e 31. Parece que Paulo depois disso foi liberto e posteriormente, segundo Clemente de Roma, cerca do ano 96, e do cânon Mauritanânio, cerca do ano 190, Paulo viajou de Roma, dirigindo-se para o oeste, foi até a Espanha e ministrou a palavra de Deus ali com o seu desejo a longo tempo. Conforme relato as epístolas pastorais, Paulo a seguir voltou à região do Mar Egeu, especialmente a Creta, esteve na Macedônia e Grécia e continuou seu ministério durante esse período nos anos 64 e 65. Paulo comissionou Timóteo como seu representante apostólico para ministrar em Éfeso e Tito para fazer o mesmo em Creta. Da Macedônia, Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo e pouco mais tarde escreveu a Tito. Posteriormente, Paulo foi preso novamente em Roma, quando escreveu então a sua segunda carta a Timóteo, pouco antes do seu martírio, talvez meses antes, no ano 67 ou 68. Propósito dessa carta, vamos ver o propósito da carta de Paulo, teve um tríplice propósito ao escrever. Primeiro, exortar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal. Segundo, exortar a Timóteo a defender a pureza do Evangelho e os seus santos padrões da corrupção causada por falsos mestres. Terceiro, dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas
de Éfeso. Vamos ver uma visão panorâmica dessa epístola. Um dos cuidados principais que Paulo transmite ao seu jovem auxiliar é que Timóteo lute com um denodo pela fé e refute os falsos ensinos que estavam comprometendo o poder salvífico do Evangelho. Paulo também instrui a Timóteo a respeito das qualificações espirituais e pessoais dos dirigentes da igreja e oferece um quadro geral das qualidades de um obreiro candidato a futuro pastor da igreja. Pode ver essa lista detalhada em 1 Timóteo, capítulo 3. Entre outras coisas, Paulo ensina a Timóteo também sobre o relacionamento